tarde, boa noite, porque eu não sei que horas que você vai assistir essa live. Mas estamos aqui no ao vivo, então por hora é boa noite. Quero agradecer você que vai assistir no ao vivo, você que vai assistir depois essa live gravada. E para você que está chegando agora, eu sou Daniela Araújo, consultora em RH, especialista em treinamento e desenvolvimento de novos líderes. E esse aqui é o projeto de lives com grandes especialistas. Então, toda segunda, quarta e sexta-feira, às 18 horas, eu recebo aqui um convidado, uma convidada especial para a gente falar sempre de um tema muito bacana relacionado a negócios e gestão de pessoas. Eu costumo falar que gestão de pessoas não caminha distante do negócio. Então, a gente precisa unificar tudo isso. Então, sempre as temáticas que a gente traz é sempre unindo uma coisa à outra. E hoje, minha convidada especial, vou deixar ela se apresentar já já, que é a Valesca. A Valesca eu tive, assim, a alegria de conhecê-la, e foi muito por acaso, né, Val? Eu fiz o convite para ela através de a gente se falou, acho que no Instagram, fiz o convite para ela ser embaixadora do último evento, a última imersão Compartilha RH. E, gente, a Valesca, ela arrasou, porque ela pegou o evento como se fosse o evento dela. Ela ficou do início ao fim, ela fez entrevista, ela fez network. Então, assim, Val, quero aproveitar para te agradecer, né? O cuidado que você teve com o evento, o cuidado que você teve aí com o público que lá estava. Então, meu muito obrigada e já te agradeço por estar aqui com a gente. Obrigada, Dani. É um prazer estar aqui com vocês, assim como no evento. Foi muito inspirador, além dos temas, né? Poder conversar com tantas pessoas que estão no mercado, que estão vivendo o dia a dia dos desafios dos profissionais de RH. Então, foi muito gratificante. Fiquei feliz com o convite. Já estamos conversando para o próximo. Então, estamos aí otimistas para poder contribuir, continuar contribuindo, né? Como a gente vem fazendo. E estou muito feliz de estar aqui também nessa live. Vou me apresentar, então eu sou uma profissional que eu mesclo duas áreas. Eu sou relações públicas, mas trabalhei muito tempo dentro dos RHs, então eu sou mentora de carreira e de comunicação, e eu já passei por comunicação interna, treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção. Então, há um tempo atrás as pessoas me conheciam como Valesca do RH, e agora é mais na atuação como mentora mesmo. Então, eu adoro falar desse universo, né, que mescla os dois temas, e é onde entra o nosso tema de hoje, que é networking, que além de ser, é um termo que a gente usa muito, principalmente quando a gente fala de eventos, mas ele pode ser uma coisa espontânea e também pode ser algo estratégico. Então, é muito bacana a gente poder estar falando desse tema tão relevante que a maioria das pessoas já faz networking, só que não percebe ou não vê como poderia fazer isso ainda melhor. Então, estou animada para a gente poder abordar esse tema. E é muito bacana esse tema, eu gosto muito desse assunto, Val, porque o que acontece? A gente às vezes ouve muito aquela seguinte frase, né? Seja interessante, não seja interesseiro. Então, você acredita que essa frase, ela cabe dentro aí do networking estratégico? Com certeza, Dani. Quando a gente fala de ser interesseiro ou interessante, tem uma frase que eu gosto muito, inclusive eu ouvi ela da minha terapeuta, eu não sei se ela é a autora da frase, talvez ela também tenha ouvido de outra pessoa, mas que ela fala que entre o 8 e o 80 existem muitos números. Então, entre eu ser uma pessoa totalmente interesseira, que só penso em mim mesmo, e eu ser uma pessoa que pensa apenas no outro, existe um caminho do meio. Então, todo mundo nas nossas relações, a gente tem os nossos interesses. O porquê que eu escolho estar num evento, o porquê que eu escolho participar da live, porque eu quero contribuir com as pessoas que estão ali, mas claro, eu também quero que as pessoas me conheçam e não tem nada de errado em a gente falar sobre isso, né? Então a Dani com certeza promove eventos, trocas em diversos formatos para contribuir com outras pessoas e também é uma forma de as pessoas conhecerem trabalho que a Dani faz, como ela pode contribuir para as pessoas e para as organizações, e isso não é uma coisa ruim, isso não é uma coisa... as pessoas imaginam que eu falar de mim mesmo, eu falar do meu trabalho, eu me apresentar,
parece que eu estou querendo me achar, que eu estou querendo ser aquela pessoa palestrinha que fica só falando de si mesma. Mas, de novo, entre os extremos existem muitas opções. Então, eu não preciso nem ser aquela pessoa palestrinha que só falo de mim mesma e que só estou buscando vantagens, mas eu também não preciso ir para o outro extremo, que é eu nunca falar de mim mesma, eu não me apresentar para pessoas novas, eu não falar do meu trabalho, eu ouço o que o outro diz, mas eu não falo nada sobre mim. Então, quando a gente fala de se tornar uma pessoa interessante e não interesseiro, não quer dizer que eu não posso ter os meus próprios interesses. É normal, inclusive isso faz parte da estratégia de networking. Mas é não ser apenas isso, é olhar também para o outro e pensar que é uma relação de troca, em que eu sou interessante para ele é interessante para mim, e no fim, todos têm os seus interesses atendidos. Acho que quando é uma relação que não é unilateral, ou seja, não está pensando só nos benefícios de uma única pessoa envolvida, quando é algo que todos se beneficiam, então todos são interessantes e todos conseguem ter benefícios a partir dessas trocas. E é justamente daí que a gente fala, geralmente eu falo para os meus mentorados, né? Você está sendo estratégico da forma que você envia currículo, da forma que você conversa com as pessoas no evento. Então, eu estou muito nessa questão, às vezes, por exemplo, Dani, vamos participar de tal coisa, vamos em tal evento, e a gente realmente refletir. Será que faz sentido também para mim? Eu falo isso, Val, por questão também que eu considero que é uma via de mão dupla, né? Então, é muita questão do eu estou servindo, mas assim, a gente precisa entender que foi o que a gente falou, nós temos os nossos interesses, você também tem os seus. Como que você vê essa relação? Porque a gente sabe, a gente vive num mundo corporativo, digamos assim, e que a gente sabe que tem pessoas também que se achegam, como dizia minha avó, pelo interesse. Então a pessoa olha e fala assim, nossa, a Valesca tá ali, acho que eu vou, né? E como que a gente age nesse sentido? Porque eu acho que também vale a gente dar um toque para a pessoa. Como que a gente lida com isso? Porque muitos mentorados me perguntam isso, falam, não, Dani, eu não vou, porque o pessoal tudo interesseiro, o pessoal tudo palestrinha, eu não quero, eu prefiro ficar em casa. Mas muitas vezes a gente tem que engolir algumas coisas para a gente conseguir fazer parte da estratégia. Você concorda com isso? Faz sentido, Dani. E eu entendo que a gente pode pensar em várias abordagens, né? Não quero trazer como um único caminho ou caminho correto, né? Vamos lembrar que entre os extremos existem vários números, então o que eu vou trazer aqui não é a única forma de se fazer, mas é uma forma que eu faço e eu acredito que seja muito benéfica, porque ela vai por um caminho intermediário. Então, se eu tenho uma pessoa do meu lado que ela é palestrinha, ela fica falando dela mesma, ela mal me conhece, ela já quer oferecer coisas para mim, eu ouço e falo, muito obrigada. Se eu precisar, eu te aviso. Eu preciso educar essa pessoa, eu preciso virar palestrinha e ficar divagando e educando ela e dando uma... Quando a gente fala do palestrinha, é bem nesse sentido de trazer como dona da verdade. Eu vou ensinar para ele como faz. Tudo bem, ele vai perceber em algum momento que aquela abordagem, pelo menos comigo, aquela abordagem não vai funcionar. E eu gostaria de trazer uma orientação, uma dica para pessoas dos dois extremos. Talvez alguma das pessoas que estejam nos assistindo fale, nossa, eu sou palestrinha, sem querer, não é por mal, mas ou eu falo nada, ou eu falo tudo, falo só de mim mesmo, e tem a pessoa que é mais reservada, ou mais tímida, ou insegura, e ela não fala nada. Então, vamos pensar num caminho do meio. É tentar trazer o equilíbrio. Eu preciso ouvir, também preciso falar. E uma estrutura que eu gosto de seguir, que ajuda a pensar nessas etapas de construção de relacionamento, sem parecer palestrinha, mas também sem ficar na posição de não falar nada, é pensar em degraus. Então, se nós não nos conhecemos, estamos ali no degrau zero, né? Não existe degrau nenhum. Inclusive, eu falo disso no meu livro, que eu estou prestes a lançar. Depois eu contei mais informações. Estou aí na fase de finalização dele, então em breve eu devo ter mais informações da data de lançamento, que o livro fala sobre isso. Então, nele eu trago essas etapas. Então,
vamos supor que eu e a Dani estivéssemos nos conhecendo, então estamos no primeiro degrau, somos conhecidas. Então, ela sabe mais ou menos quem eu sou, eu sei mais ou menos quem ela é, mas nós não construímos ainda uma afinidade, porque isso já seria o próximo degrau. E depois de construir uma afinidade, que é quando a gente olha uma para outra e fala, nossa, que legal, você tem ideais parecidos com os meus, valores parecidos com os meus, você também gosta de desenvolvimento de pessoas, a sua forma de trabalhar combina com os valores que eu tenho, então legal, temos aqui afinidade, e aí a gente consegue pensar numa próxima etapa, que é o degrau da confiança. Então, se eu for pensar em etapas, eu estou indo primeiro me tornar uma pessoa conhecida para Dani, depois nós desenvolvemos uma afinidade e depois a gente chega numa etapa de confiança que ela me convidar para estar aqui numa live dela, ela me convidar para um projeto juntas. Então, se a gente pensar em etapas, fica mais fácil e mais sutil pensar nessas nuances de relacionamento e evita, por exemplo, que quando eu vá num evento, eu queira queimar a largada e chego para alguém que eu nunca vi na vida e falo, oi, você quer comprar alguma coisa de mim? E quem é você, cara? Eu não te conheço. Pode funcionar em alguns casos, mas depende do processo, né, Dani? Então, se é uma venda mais impulsiva, talvez sim. Mas e quando é um processo que demanda construção de confiança? Uma empresa não vai me convidar aleatoriamente para dar um treinamento se ela não sabe nem quem eu sou e se ela não tem afinidade comigo, ela não vai me contratar para um treinamento, não é uma compra, uma contratação impulsiva. Então, quando a gente vai para esses eventos, vamos lembrar também que aquela pessoa chata que ficou lá querendo te abordar, talvez ela não tenha conhecimento dessas técnicas, ela pode estar um pouco nervosa também, porque ela está ali pela primeira vez ou porque ela não conhece as mesmas técnicas. Então, se a gente olhar um para o outro com um pouco de empatia, isso também facilita o processo para a gente entender que talvez não seja por mal. E aí a gente tem mais paciência e isso torna o processo um pouco mais leve para os dois lados. Então, eu buscaria ouvir, não julgar, segue a vida, melhore a sua abordagem e talvez essa pessoa até se inspire em você no futuro. Eu acho muito bacana, porque assim, enquanto você foi falando, eu fui traçando algumas coisas que já aconteceram comigo, inclusive na última imersão, sabe? E aí agora você até comentou, né, essa questão da confiança, de repente de eu te chamar que nem você já está escalada para a próxima imersão. Eu falei que você já vai ser, né, a pessoa que vai cobrir o evento. A gente tem o lançamento do livro também da Compartilha RH, então tem pessoas que, por mais que a gente esteja vendo ali pela primeira vez, você fala, putz, eu quero essa pessoa do meu lado. E não somente pela questão da pessoa ser boa profissionalmente, mas eu falo de questão de energia. Então, para você ter uma ideia, quando eu fui convidar algumas pessoas para serem embaixadoras e embaixadores do evento, muitas pessoas me falaram assim, não, para mim não faz sentido por causa da minha situação profissional hoje. Eu já estou vários níveis acima. E tá tudo bem isso. Eu recentemente fui embaixadora de um evento, eu sou idealizadora de um evento e eu fui embaixadora de um evento. Então, eu acredito também que vale ressaltar para as pessoas, que foi o que eu falei no início, a importância de nós servirmos, né? Você saiu de Paulínia, que é onde você mora, veio para São Paulo um sábado todinho. Eu lembro até que você falou, eu vou ter que ir embora mais cedo, você não conseguiu ir embora mais cedo. Estava muito boa, ainda mais a última palestra foi minha favorita. Então, e aí, e depois eu tenho novidades da Elaine, que eu preciso te mandar a gravação. E aí, tem esse negócio também da gente se colocar na posição, Val, de aprendiz. A gente se colocar na posição, para mim, isso também é um network estratégico. Porque eu fico pensando, e aí você me responde, e se você não tivesse ido na imersão? Você não teria conhecido a Elaine, por exemplo, que foi uma pessoa que você gostou bastante. Então, eu acho que faz muito sentido a gente entender que para a gente fazer um network estratégico, às vezes a gente tem que dar alguns passos para trás. Então, eu recentemente fui num evento, eu estava como participante e eu aprendi demais, fiz network, assim, eu olhei, a galera falou, Dani, vamos, sabe, eu já quero ser embaixadora no seu evento, já quero estar no próximo. Então, a gente acaba fazendo relacionamentos e a gente vai se aliando, é como se fosse uma grande teia, né? Então, a gente vai, eu apresento a Val me apresenta fulano, e tem pessoas que a gente não vai se conectar e tá tudo bem, né? Próximo passo.
Você acredita que essa questão do servir também, ela precisa ser, a gente precisa ser humilde, né, porque às vezes o ego não deixa, né, dependendo da pessoa, e tem que ter essa humildade também em servir, Val? Eu acho que sim, é importante, e eu olharia também alguns outros aspectos, porque eu fico pensando, às vezes eu recebo convites para estar em alguns espaços, para participar de alguns eventos, e eu tenho um conflito de agenda, por exemplo, ou eu Uhum. sei, por exemplo, agora nesses últimos meses, eu acho que até enquanto a gente estava se falando sobre o próprio Compartilha RH, eu falei, Dani, eu consigo contribuir em alguns pontos, mas em outros eu não consigo porque eu estou finalizando a escrita do meu livro, eu estou fazendo sem Sim, editora, então eu tenho outros processos que eu realmente estava com uma demanda muito maior, e aí, além de você, tenho outros parceiros de outros projetos que eu falei, gente, peraí, alguém consegue me cobrir nessa atividade aqui? Porque nesse intervalo de tempo eu estou com outras demandas. Então, às vezes, eu também preciso equilibrar a questão de agenda, e eu gosto muito de brincar com a ideia do cafezinho, né? Se a gente fosse tomar um cafezinho com cada pessoa que a gente tem vontade de interagir, quanto nossa. café a gente não ia tomar, né? Até é humanamente impossível pelo tempo e também por, imagina a ingestão de café que seria falar com tantas pessoas. Então, o estratégico, ele é desafiador, porque se fosse fácil, todo mundo estava fazendo, né? Porque eu preciso selecionar em quais lugares eu vou servir, em quais ambientes, às vezes eu não consigo contribuir de uma forma, mas eu contribuo de outra. Então, eu tento sempre, de alguma forma, contribuir, ainda que seja dizendo, olha, eu não posso comparecer nessa data ou atuar nesse formato, mas posso te indicar uma outra pessoa que possa contribuir. É uma forma de, eu posso até dizer um não, se isso não for possível para mim, mas direcionar de algo que possa contribuir, e até a forma também de direcionar isso, né? Eu posso dizer, olha, nesse momento eu não tenho disponibilidade porque eu realmente tenho outras demandas. Eu não preciso dizer, né, que eu não vou porque eu não gostei do seu evento ou qualquer coisa do tipo, né? Tudo bem, eu posso não ter gostado do evento, mas eu não preciso dizer dessa forma, até porque, e uma coisa que eu me surpreendi muito, Dani, esse último ano aqui, eu fiz um intensivo de eventos, então eu só falei não para os que eu realmente não poderia ir por algum outro motivo. Inclusive, o último que você esteve, né, que foi o Celebra Mentoring HR, não consegui ir, porque eu tinha outro compromisso presencial, mas eu queria muito ter ido. E realmente com dor no coração. Mas nessa quantidade de eventos que eu fui em eventos de vários portes, eventos de várias quantidades de pessoas. Tem evento com não sei quantas palestras simultâneas, tem eventos com mais pessoas, menos, enfim. Pessoas famosas, pessoas não famosas, depende também o que é considerado famoso. E eu É. percebi que cada um deles me traz um aprendizado diferente. Eu fui já em eventos muito grandes que o meu aprendizado foi menor, mas o networking foi muito bom. Em outros, a quantidade de pessoas foi menor, mas o aprendizado e a profundidade do debate foi maior também. Então, é a gente pensar também que a estratégia, pelo menos o que eu tenho feito muito agora, é conhecer. Talvez no futuro, com outras demandas, eu precise recusar mais convites, mas pelo menos eu conhecer, pelo menos eu ouvir a respeito, entender do que se trata, que à primeira vista eu posso olhar e falar, acho que esse evento não tem nada a ver comigo, mas tem. Eu estive em um, foi muito legal, é um evento voltado a profissionais do terceiro setor. Então, organizações não governamentais, enfim, esse é só um dos exemplos, né? O OSCs e por aí vai. E eu falei, gente, mas o que eu vou fazer lá? Mas as pessoas que trabalham no terceiro setor também trabalham, elas também têm carreira, e eu fui lá para mergulhar nesse universo e conhecer um pouco mais. Eu estive num outro evento que era voltado para mães, e eu não sou mãe ainda, só de pet, mas de humanos ainda não. Falei, gente, o que eu tenho para contribuir? Bom, mães também trabalham, inclusive esse é um tema relevante quando a gente fala de carreira. Eu sei que a sua história envolve muito a questão de maternidade e carreira também, então por que eu não posso estar num evento sobre maternidade se eu posso falar sobre mães? Eu não vou falar sobre carreira, eu não vou falar sobre maternidade, mas eu Sim. tenho outro elemento para contribuir. Então, a ideia do ofertar, de contribuir e de servir envolve estratégia, envolve agenda, disponibilidade, mas eu quero incentivar quem está assistindo a pensar fora da caixa, de que às vezes um evento menor, um evento que parece não ter muito a ver com o que a gente está buscando,
pode não ter muito a ver mesmo, e de você sair do evento falando, realmente, esse aqui eu acho que não Tá contém. tudo bem, né? Pode acontecer, mas vamos testar, vamos experimentar, porque a partir desses eventos que eu achei que não tinham tanta conexão, me conectei com pessoas que falaram, nossa, nunca tem uma mentora de carreira e comunicação nesses espaços, que bom que você veio. Agora eu conheço uma, então, nesse caso foi um diferencial, porque eu era a única mentora de carreira e comunicação que estava ali. Então, é muito engraçado isso. Você tocou em um outro ponto. Gente, eu acho que essa live vai à noite, porque, assim, é tanta coisa bacana que a gente vai lembrando. E hoje eu fiz mentoria com uma líder, e aí ela falou, eu tô passando por um outro processo, né, também de mentoria. E aí eu, no meu caso, eu sou mãe, ela também é mãe, no caso, ela é mãe solo. E ela super se identificou comigo, eu de cara me identifiquei com ela, porque a gente começa a ter essa troca. E aí ela pegou e falou assim, é muito engraçado, Dani, que você se colocou no meu lugar, você entendeu a minha dor, né? Principalmente, eu não sou mãe solo, mas eu me coloquei no lugar dela. E eu acho que também, Val, quando você fala que você vai num evento desse, né, sobre maternidade, mães, você como mentora de carreira, eu acho que é fundamental. Porque quando a gente pega mães nessa parte de mentoria de carreira, geralmente vem essa questão da dor, porque, nossa, eu sou mãe, não sei se eu vou dar conta, não tenho com quem deixar meu filho. Então, assim, por mais que você não seja mãe, essa é uma situação que vai chegar para você. Então, como que você vai agir? Se você está com outras mães, está fazendo network, você já está, opa, isso é legal para o meu trabalho. Eu ainda não sou mãe, mas as pessoas que eu atendo, né, em sua maioria, pode ser. Então, olha só como a gente aprende com tudo. Então, hoje eu fiquei, na hora que ela começou a falar, eu falei, realmente faz sentido, né? A gente acaba se conectando assim as pessoas. E aí entra numa situação, Val, que a gente fala, como que a gente alia isso, vindo agora para a carreira, né? A gente está falando de um corporativo geral, e geralmente os candidatos, quando eles chegam para a mentoria, geralmente é quando já perdeu o emprego, geralmente quando está desesperado porque o seguro-desemprego vai acabar, e aí de estratégia não existe nada, né? Porque ele fala assim, eu estou mandando 500 currículos por dia. Que estratégia você está usando? Não, eu só estou mandando. E aí eu falo, eu recebo o currículo assim, segue anexo meu currículo, tá? Quem é você? Não tem essa questão da conexão. Então você percebe isso também nos candidatos, esse desespero de cuidar da carreira quando já, tipo, chegou na reta final? Sim, eu tenho um grande amigo, o João, João Casari, que ele fala muito que o avô dele, eu acho que o avô ou o pai, não me lembro, dizia que o melhor momento de você consertar o telhado é quando está fazendo sol, então não quando está chovendo, né? Então, se possível, a gente busca se antecipar a esse cenário. Mas se, né, já está chovendo lá dentro, a gente precisa encontrar uma forma de conter os danos, né, e poder, enfim, consertar depois. Então, eu concordo que o ideal seria a gente se antecipar, né, tendo esse cuidado na gestão da nossa carreira. E um ponto que eu recomendo, tanto para pessoas que estão desempregadas ou pessoas que estão empregadas, que estão buscando uma oportunidade, eu sempre falo isso para os meus mentorados, a gente atacar várias frentes. Pelo menos vamos pensar em duas. A primeira eu tenho que ter lá o meu currículo, o meu perfil do LinkedIn, o meu perfil da Gup ou qualquer outra plataforma, bem atualizado, com palavras-chave, conectando com a descrição da vaga. Então, isso é todo um ramo que se abre aqui de tópicos que a gente poderia debater de como fazer isso. E a segunda frente, que se conecta muito com o tema que nós estamos falando hoje nessa live, é usar a sua rede de contatos para te ajudar. E na hora de usar essa rede de contatos, não é usar no sentido de explorar, de ser interesseiro, lembrando que a gente está falando aqui, você tem um interesse de conseguir um emprego. Tudo bem você ter esse interesse, eu não preciso esconder isso do mundo. Mas existem formas e formas de eu trazer essa informação. Então, quando era recrutadora, eu recebia muitas mensagens do tipo, oi, tudo bem? Tá aqui meu currículo. Eu gosto de usar a analogia de que eu não encontraria a Dani se ela fosse recrutadora e diria assim,
Oi, Dani, tá aqui meu currículo, e jogo na cara dela. Eu não faço isso. Então, se a gente transpor isso, né, para o contexto online, eu vou perguntar: oi, Dani, tudo bem? Eu sou a Valesca, eu estou há tantos anos atuando na área de recursos humanos e estou buscando uma nova oportunidade, ou estou considerando um novo passo na minha carreira. Eu estou de olho em vagas relacionadas à área de recrutamento e seleção e gostaria de saber se você poderia me avisar, se você soubesse de alguma vaga nessa área. Eu tenho preferência por vagas na área, na região da cidade X, por exemplo. Isso já é uma mensagem. Ou eu poderia direcionar algo, vamos supor que eu não quero contar para ela ainda que eu estou buscando outro emprego porque eu estou empregada, mas assim, eu não sei se eu posso contar muito assim para a Dani que, olha, eu estou desesperada por um emprego. Eu posso falar: oi, Dani, tudo bem? Nós trabalhamos juntas em tal lugar, posso contextualizar e dizer algo como: eu estou considerando outros caminhos para minha carreira, e eu vi que você está trabalhando na empresa X. Eu gostaria de entender como vocês costumam divulgar as vagas abertas. Caso eu tenha interesse em disponibilizar meu currículo, qual é o melhor caminho? Porque talvez a Dani vai me dizer assim: Valesca, eu lembro de você, me manda teu currículo que eu vou encaminhar para o RH. Aí, gente, eu dou um abraço nela, agradeço, falo obrigada, Senhor. Por quê? Porque essa pessoa vai fazer a ponte para mim. Maravilhoso se isso acontecer. O meu gatinho. Então, maravilhoso se isso acontecer. Mas pode ser que a pessoa ela não tenha a possibilidade de te ajudar de uma forma tão direta. Ela vai te pedir para ou mandar um currículo, ou vai te direcionar para o site da empresa. Alguma coisa ela pode te responder. Algumas vão ler a sua mensagem e não vão te responder, e tá tudo bem, isso faz parte do processo. É igual processo de vendas, é um monte de não para receber alguns sim, tá tudo bem, isso é normal. Não é rejeição, não é pessoal, tá tudo certo, gente. O networking é assim mesmo. Supondo que mesmo que ela leu a minha mensagem e ela nem me respondeu, mas ela leu, ela sabe que eu tô procurando. Então, isso já foi uma sementinha plantada ali para ela se lembrar de mim. Só que ela vai se lembrar de mim se eu mando uma mensagem mais específica. Se eu mando algo do tipo que eu já recebi também: oi, Valesca, estou buscando um novo trabalho. Segue meu currículo. Você pode me dar uma forcinha? O que é dar uma forcinha? Não é melhor se essa pessoa me direcionar sobre que tipo de vaga, se é remota ou se pode ser presencial? O que ela me direcionar, mesmo que numa única linha, já me dá um recorte, já me dá um direcionamento. Então, se alguém me pergunta: você conhece um profissional que trabalha na engenharia mecânica e que tem muita experiência em motores automotivos? Eu tenho uma pessoa na minha mente, porque é muito específico. Não precisa ser específico nessa área, mas pode ser, por exemplo, uma pessoa da área de tecnologia que seja mulher e que já tenha atuado em cargos de liderança. Vai ficando mais específico. Então, quanto mais a gente consegue mandar essa mensagem com uma mensagem mais clara, uma informação mais clara, eu tenho mais chances do outro se lembrar de mim. E aí não fica invasivo, não fica interesseiro, fica gentil, sutil. E não deixa de falar, né, Dani? Porque às vezes a gente está buscando uma oportunidade, você quer trocar de emprego e você não contou para ninguém. Tudo bem, talvez não conte para o seu chefe nesse momento, mas poderia te ajudar, né? Não precisa ter direto para ele, mas o inbox do LinkedIn, quem vai ler é só a pessoa que recebeu. Você não está postando para todo mundo ver. Então, essas abordagens individuais eu gosto bastante. Então, isso é bacana também, porque a gente está falando também dessa questão do storytelling. A importância, porque assim, quando não só dentro da carreira, né, a gente está buscando recolocação profissional, mas eu acho que na vida a gente precisa contar uma boa história. Então, eu acho que entra nisso da gente conhecer, porque às vezes eu pego o candidato que ele também não sabe o que ele quer. Então, por exemplo, você quer trabalhar, qual que é a sua área? Eu tô querendo qualquer coisa. Não, aqui não é Alice no País das Maravilhas, né? Então, eu acho que o importante também de tudo isso que a gente está falando, Val, é o poder do autoconhecimento. É a pessoa se conhecer para ela entender exatamente como que eu vou me apresentar para a Valesca. Como que eu vou realmente sinalizar para ela
ou seja, me vender, porque eu falo que a entrevista, né, o processo de recolocação é um processo de venda pessoal. Então, é engraçado que eu, como mentora de recolocação também, quando eu recebo o currículo e chega aquelas pessoas que falam assim: Oi, Daniela, tudo bem? Eu peguei o seu contato não sei aonde, estou buscando. Gente, eu fico lendo assim, eu me conecto com a pessoa, porque eu estou lendo a história dela, sabe? É como se ela estivesse ali conversando comigo. E aí, quando eu recebo só um currículo, segue anexo, eu olho e falo assim: que é isso? Que vaga que é? Quem é essa pessoa? Então, você acredita que o network estratégico, né, a gente falando aí dessa questão de carreira, ele está ligado também a saber contar histórias, ou seja, ao storytelling? Sim, Dani. Quando eu vou abordar uma pessoa, vamos supor que é uma pessoa nova, eu estou pensando naqueles degraus, então se eu não conheço ela ainda, eu tenho que me apresentar, se eu já tenho uma afinidade, a estratégia é outra, eu vou retomar e falar, oi Dani, quanto tempo, né? Nós nos conhecemos já de tal lugar, né? Então, para cada etapa do relacionamento, a mensagem pode mudar um pouco, mas basicamente eu vou chegar e falar, oi, tudo bem, né? E eu preciso explicar para essa pessoa o que eu quero, de uma maneira que seja interessante para ela também, porque aí eu não estou sendo só interesseira, né? Eu estou pensando no lado dela. Então, se eu só chego para ela e digo assim, ai, Dani, por favor, eu estou precisando do emprego, você pode me ajudar? Talvez ela possa me ajudar. Sim. Mas eu preciso saber explicar para ela que tipo de vaga eu quero, por exemplo. Imagina quantas pessoas não vêm para a Dani e falam, oi, Dani, você conhece alguém que está procurando emprego? Eu tenho uma vaga. Mas para ela lembrar dessas pessoas, é importante que essa pessoa tenha contado uma história de uma maneira específica. Então, por exemplo, se alguém perguntar para a Dani, você conhece alguém dessa área aí de RH que trabalhe em recolocação, mas que tem uma pegada de comunicação? Talvez ela já lembre de mim, porque na hora de me apresentar eu digo mentora de carreira e comunicação. Então, tem menos pessoas buscando essa soma de itens, mas quem estiver buscando essa soma de itens, a chance de alguém lembrar de mim é muito grande. E isso funciona para qualquer aspecto da nossa vida profissional. Inclusive, eu tenho visto nesses diversos eventos de RH, né, em várias palestras, muito se falar sobre o profissional que ele é mais generalista ou pluralista. Essa daqui eu ouvi do Luciano Santos em uma das palestras dele, gosto muito, que ele falou que é aquele profissional que ele conhece sobre temas diversos e dá mergulhos nesses temas. Não é que ele conhece um pouquinho de tudo, ele mergulha em muitas coisas. Então, se eu sou um profissional que eu mergulho em muitas áreas e eu construo um currículo que eu falo dessas coisas soltas, sem conectar, ninguém vai entender o que eu faço. Então, se eu falo que uma hora eu sou do RH, outra hora eu falo que eu sou relações públicas, aí eu venho e solto aqui que eu dei aulas de inglês e espanhol, vocês vão falando, o que essa menina faz? Não entendi. Ela deve estar perdida. E aí, o que acontece para o recrutador quando eu não conto essa história? Então, desde o networking até o momento da entrevista, né? Aí eu imagino que a Dani vai concordar comigo, porque ela também orienta pessoas nesse tema. Se eu não conto essa história de uma maneira que se conecta, o recrutador vai ter a sensação de que você não está muito seguro do que você quer. E aí eu vou pensar, bom, pode até ser um candidato bom, mas será que daqui 3 meses ele não vai querer sair? Porque, na verdade, ele descobriu que a paixão dele é dar aula de inglês, mas eu estou botando ele no RH. Então, quando a gente conta essa história de uma maneira muito solta, eu não passo a segurança de que eu sei o que eu quero. E se eu não transmito essa segurança, é como se ficasse um risco maior atrelado à mente, tipo, eita, a Valesca é boa, mas tem um alerta de que eu não sei se ela vai ficar na empresa, aí eu vou ficar cutucando aquilo na entrevista, né, Dani? A gente fica, e a questão não sente falta, assim, de dar aulas de inglês? Talvez perguntaria essa, né? Então, a gente precisa contar essa história, primeiro, para transmitir essa confiança, segundo, para trazer clareza, porque se tem uma frase, eu tô cheia de citações hoje, né? Tô lembrando de várias pessoas que me inspiraram. A Ana Fragoso, maravilhosa, foi a primeira pessoa que me falou a seguinte frase: a mente confusa diz não. Falei, realmente, quando eu começo a ler um rótulo de alguma coisa, eu não entendi, eu falo, tá bom, comprei esse mesmo. Eu não leio até o final, eu nem não paro para olhar esses detalhes. Se eu vou tentar entender um contrato
e for uma coisa que não é tão importante, ou a gente lê mais ou menos, passa para o próximo. A gente faz isso no nosso dia a dia, quando a gente tem acesso a informações que parecem confusas. Então, se eu leio num currículo que você fez alguma coisa, não entendi direito o que é, provavelmente vou passar para o próximo currículo, a não ser que eu esteja com falta de candidatos. Aí eu vou ler de novo, ver se eu consigo entender. E se eu não conseguir, eu vou chamar você para uma entrevista e vou falar, me explica o que você escreveu aqui, que eu não consegui entender. Então, mas pensa que assim, são tantos Cs, se eu não tiver muitos candidatos, se eu tiver tempo. Então, são muitos fatores que o ideal é eu conseguir contar minha história por escrito e na entrevista de uma maneira clara, porque na primeira leitura ele entende o que eu fiz, na primeira vez que eu respondi ele entendeu o que eu estou buscando na minha carreira, na primeira vez que a pessoa lê minha mensagem no LinkedIn, ela entendeu o que tipo de vaga eu estou buscando. Então, quanto mais clareza eu trouxer, automaticamente eu transmito confiança. Porque vão falar, nossa, a Dani contou tão bem a história dela, ela sabe quem ela sabe o que ela quer, ninguém segura essa mulher, quero contratar ela aqui para minha empresa. Então, tudo isso acaba transmitindo aquelas questões que a gente fala, como eu transmito confiança? Uma comunicação muito clara, isso já contribui bastante. E aí, para a gente finalizando, Val, é bem bacana isso, porque assim, hoje, muitas pessoas que me seguem, que estão comigo nos eventos e tudo mais, são pessoas que falam, Dani, eu me conectei com a sua história. Então, assim, me conectei da forma como você falou, me emocionei, me identifiquei. Só que o que é importante falar também? Eu demorei muito para construir a narrativa que eu tenho hoje e ainda considero que não está perfeita, a gente pode sempre melhorar, né? Mas assim, eu demorei porque às vezes tem alguns pontos da nossa história que a gente não quer mexer, porque algumas coisas doem, né? Só que o que a gente tem que entender que faz parte da nossa história. Então, o que vende, o que faz com que a gente consiga vender e se conectar a outras pessoas é a nossa história, porque eu sempre falo, pessoas compram de pessoas. Então, hoje, uma pessoa que compra o meu livro, que vai na imersão, são pessoas que, tudo bem, a Daniela é da área de RH, bacana, mas, putz, eu gosto da Daniela. Então, compra o meu produto, o meu serviço, porque se identificou com a minha história. Então, eu acho que a gente falou aqui de tudo um pouco, porque o network estratégico, ele envolve o servir, ele envolve a gente entender esse poder de estar em lugares estratégicos para a gente entender se faz sentido ou não, mas principalmente a gente ter uma boa narrativa para a gente conseguir se vender. Então, a gente, claro que aqui a gente falaria sobre muitas coisas, né, que daria para falar, mas eu acredito que a gente acabou tendo um bate-papo mais amplo, digamos assim, mas que a gente falou sobre esse network estratégico, essa comunicação de uma forma muito leve, muito clara, tanto para quem está no corporativo, como para quem é empreendedor ou pensa em empreender. Então, eu quero te agradecer também, Val, mas antes da gente finalizar, eu quero que você deixe um recado aí para a galera, né? Esses encontros, a gente está fazendo encontros menores, mas justamente para gerar insight, quem está ouvindo, quem está assistindo, com gostinho de quero mais. E aí, deixa um recado para a galera aí que nos assistiu e para a gente finalizar. Olha, é desafiador escolher um único recado para fechar, mas a primeira coisa que me veio à mente, e não é para fazer propaganda, viu, gente? Mas é o subtítulo do livro, que eu preciso ver se eu não vou falar errado, né? Mas o livro ele vai se chamar Converse com Quem Você Quiser, e ele é um guia prático de networking para você alcançar lugares que o seu currículo sozinho não chega. E é isso que eu queria dizer. O seu currículo é muito importante, mas ele sozinho, ele não vai chegar em alguns lugares. Não é a sua qualificação profissional, não é falta de experiência, talvez as suas soft skills também estejam incríveis, mas tem lugares que você pode ser perfeito, um profissional impecável, mas se você não tem conexões, você não vai alcançar esses lugares. E eu sei que dá uma sensação de frustração, porque quando a gente fala, mas eu não tenho QI, porque eu não consigo chegar nesses lugares, não consigo trabalhar em tal empresa, porque eu não conheço ninguém lá dentro. Eu entendo essa frustração, mas o caminho que eu sugiro, então, é vamos conhecer essas pessoas.
vamos entender quem são, como funciona, vamos chegar a alcançar essas pessoas porque elas estão nesses lugares. E tem gente que não vai nem ler a sua mensagem, mas tem muitas pessoas que são gentis e que vão abrir portas. Eu estou aqui porque muitas pessoas abriram portas para mim e eu vou abrindo para outras pessoas, e quem abriu para mim também já teve portas abertas por outras pessoas. Então, e eu falo isso de um contexto que eu não vim de uma família com grandes contatos. Eu fui cavando, opa, conheço uma pessoa aqui, conheço outra pessoa ali, né? Então, estamos todos aí buscando com a nossa autenticidade, com quem nós somos, com o que nós temos a oferecer, se conectar com pessoas. Então, minha dica final é, já que o seu currículo sozinho não vai chegar em alguns lugares, vá você, converse com as pessoas, são só pessoas. Ah, mas trabalha numa grande empresa. Ela é mais um funcionário daquela empresa. Se ela te ignorar, tudo bem, vai pro próximo, não tem problema. Quando a gente lida com medo da rejeição, no fim, a gente é muito mais feliz e a gente segue em frente. Sim, eu acho que é muito bacana essa questão da gente entender, e é aquela questão, não é somente a gente ir se conectar, é como a gente se conecta, porque às vezes a gente vai lá no LinkedIn, deixa eu me conectar com essa pessoa, mas como que você está se conectando? Só indo ali no botãozinho de conectar? Ou você realmente está fazendo uma conexão genuína, se oferecendo, querendo servir, né, essa pessoa? Então, eu prezo muito por isso, e ressalto também o que você falou, eu não sou uma pessoa que eu vim assim de uma família com grandes estratégias de network, muito pelo contrário, né? E hoje, Val, o que eu vejo? Eu tive muitas portas abertas para mim no passado, mas eu também tive muitas portas fechadas. Então, hoje, o meu objetivo é fazer com que as pessoas tenham espaço. Então, eu acredito que quando a gente fala de um evento, quando a gente fala de um livro, quando a gente fala da academia Compartilha RH, que também vai nascer, é onde eu quero dar espaço para que as pessoas sejam autoridade dentro da sua área. As pessoas consigam divulgar, as pessoas estejam no evento, mesmo que como embaixadoras, mas que elas vão fazer o network. Então, eu costumo dizer, hoje eu considero que eu estou fazendo a minha parte dentro da sociedade, né? Claro que a gente sempre pode fazer mais. Então, é justamente colocando mais network no evento, colocando rodas de conversa, e aí quem souber aproveitar, realmente vai sair de lá com conteúdo muito rico. Então, eu te agradeço também por participar desse movimento com a gente, porque agora você não sai mais, então você já põe na sua agenda, né? Porque você faz parte disso, você ajudou também a construir, né, da forma que você fez as entrevistas, fez o network. Então, muito obrigada mais uma vez por estar com a gente no evento e por estar aqui falando de um assunto que eu considero tão importante, que é como ser estratégico aí no network. Obrigada mesmo. Eu agradeço, Dani. Conte comigo. E, pessoal, fiquem à vontade falando em networking. Me mandem mensagem, vamos nos conectar. A gente tem muita coisa para trocar. Obrigada pelo convite, Dani. Vamos nos conectar, então obrigada a você que assistiu essa live. A Val, ela tem realmente um conteúdo muito rico, uma pessoa que eu quero ter aí na vida, para a gente trocar, para a gente aprender cada vez mais. Então, como eu falei, toda segunda, quarta e sexta teremos conteúdos, teremos especialistas aqui. Val, mais uma vez, muito obrigada, e a gente com certeza vai se falar. Pessoal, boa noite e até a próxima live.